Salve, salve, galera! O grande projeto Jornada Enem 2024. Essa Jornada Enem 2024 com o mestre te traz as dicas mais preciosas de cada conteúdo que você precisará para realizar uma grande prova. Bem, a nossa dica especial é sobre a prosa romântica brasileira. Cara, uma coisa muito legal é você sacar a essência. A essência da prosa romântica brasileira é homogênea, ou seja, uma ideia só. E qual era a ideia dos prosadores românticos brasileiros? Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Maria Firmina dos Reis, Francisco Gil Castelo Branco, Franklin Távora, Visconde de Tumé, esses escritores todos. Qual a ideia desses caras? Abrasileirar o estilo. O romantismo foi um estilo criado na Europa. Ele surgiu em 1774 com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe. Surgiu na Alemanha, se transformou em ultraromantismo, em produção gótica na Inglaterra com Lord Byron. E aí ganha uma versão diferenciada ao chegar na França, com o condoreísmo desenvolvido por Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis. Portanto, o romantismo é um movimento amplo, complexo, surge lá na Europa, Alemanha, Inglaterra, França. E quando esse estilo vem para o Brasil, ele será adaptado. O Brasil tinha se tornado independente há pouquíssimo tempo e era missão dos autores românticos brasileiros adaptar as produções. Aí os poetas se interessam muito pela nacionalidade no primeiro momento, depois substituem pela dimensão ultrarromântica e finalizam com o condoreirismo. Já a prosa, ela tem uma outra ideia. O pensamento geral, regular, estável é de abrasileiramento. Ou seja, pega o padrão da prosa europeia e transforma em prosa brasileira. Como? Com a cor local. Cor local. O que é isso? É pegar as histórias, pegar os enredos, pegar as tramas, que via de regra são amorosas, e colocá-las nos espaços do nosso país, com personagens brasileiros, com exaltação de hábitos, costumes e valores do nosso povo. A prosa romântica europeia tem padrãozão, e esse padrãozão ele será adaptado à nossa realidade através dos espaços brasileiros, que na ótica dos autores românticos são 3. A cidade do Rio de Janeiro, o interior do Brasil nas mais diversas regiões, e o terceiro espaço, as matas, as florestas, onde se encontram as riquezas naturais e o indígena. São 3. Por isso, nós temos 4 tipos de romances românticos no país. Desses 4, 3 são fundamentais, são extremamente importantes. Romances urbanos, romances regionais, romances históricos e romances indianistas. Sendo que de 4, 3 são fundamentais, importantíssimos, porque mostram os 3 Brasis para os brasileiros. O Brasil do Rio de Janeiro, da capital, o Brasil do interior e o Brasil das matas. Romances urbanos, Rio de Janeiro, romances regionais, interior do Brasil, romances indianistas, as matas, as florestas. Então, com base nisso, entendendo isso direitinho, compreendendo que a prosa romântica brasileira superou a prosa europeia, porque acrescentou a cor local, que são os elementos de brasilidade, vem comigo, que eu tenho muito para te apresentar. Vamos nessa! Qual a proposta geral, a proposta única dos prosadores românticos brasileiros? A criação de um circuito literário completo. Quando é que eu tenho um circuito literário completo? Quando eu tenho um autor nascido no Brasil, quando eu tenho uma obra literária voltada para o Brasil e quando eu tenho um público leitor brasileiro. Então, com calma, para a construção dessa brasilidade, para abrasileirar o estilo iniciado na Europa, era imprescindível um circuito literário completo. Um circuito literário completo exige produção e recepção local. Exige autor nascido no Brasil. Exemplo,
Joaquim Manuel de Macedo. Obra voltada para o Brasil. Exemplo, A Moreninha. E público brasileiro. Quem será o público leitor do Brasil? A burguesia romântica. A burguesia romântica brasileira é a elite carioca. A burguesia romântica brasileira é a burguesia carioca. Ela será a leitora. É importantíssimo observar que os escritores românticos brasileiros, os prosadores, eles deixaram um legado, uma herança, que foi a construção de um gosto pela leitura. O público leitor em potencial era a burguesia carioca, porque eram as pessoas que tinham melhor condição financeira no país. E essas pessoas normalmente viajavam para a Europa, tomavam contato com as obras europeias e ficaram encantadas com essas construções. Daí elas voltam para o Brasil e percebem que para passar o tempo, para se divertir e ao mesmo tempo para impor como um padrão de vida perfeito, o padrão da classe dominante que era a burguesia, eles vão construir textos. E esses textos alimentarão, portanto, o gosto dessa classe. Então eles começam a escrever textos. São burgueses que escrevem para a burguesia, exaltando o modo de vida burguês. São narrativas que fazem concessão ao gosto, são escritas ao gosto do público, são escritas para agradar essa classe consumidora. Está começando a se interessar por leitura. A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo é o exemplo perfeito de construção, de início de um processo de apresentação de prosa brasileira, de literatura brasileirada, de modelo adaptado. Olha o título, por favor. A Moreninha. Quem é a protagonista? Carolina, uma típica heroína romântica. O detalhe legal é que as heroínas românticas eram europeias. E a Moreninha tem a cor da pele do povo brasileiro, nós já observamos a cor local, nós já observamos a dimensão nacional, desde o título da obra. A narrativa é uma narrativa linear, início, aposta. Os protagonistas, Augusto e Carolina, eles vão viver uma grande história de amor. No início, Augusto é desafiado por Felipe, irmão de Carolina. A aposta consistia, se Augusto fosse para a ilha de Paquetá, um paraíso no Rio de Janeiro, para uma festa, para um final de semana, um feriadão, um feriado prolongado, se ele fosse para ele passar 15 dias ou mais apaixonado pela mesma moça, ele deveria escrever um romance contando a sua derrota. Se Augusto fosse e não se apaixonasse por ninguém, Felipe deveria escrever um romance contando sua derrota. A aposta surgiu porque Felipe convidou Augusto para passar esse feriadão na ilha de Paquetá, para curtir um sarau, que era a festa burguesa, organizada inclusive pelo Felipe, e o Augusto declinou com o argumento de que preferia estudar, ele ia perder tempo, não ia se envolver com ninguém. Augusto alega que é inconstante no amor, ou seja, que não consegue se apaixonar e se envolver com ninguém. No começo da história nós temos essa situação, esta aposta. No meio da história, Augusto, na ilha de Paquetá, conhece Carolina, irmã de Felipe, se apaixona perdidamente por ela, mas não podem viver esse amor. Esse é o conflito, que é o clímax ou apogeu, que gera uma grande expectativa no leitor. E no final, isso se resolve, porque Augusto amava Carolina, mas havia jurado amor eterno a uma garota no passado. E como fazia muito tempo, ele tinha apenas 12 anos, a garota tinha apenas 8 anos, e agora ele era um adulto e amava um adolescente. O tempo fez com que as feições de ambos mudassem, e ele demorasse muito para reconhecer que Carolina era a mesma garota do passado. Teve um momento em que Carolina deixou cair um objeto que pertencia a Augusto e era prova do envolvimento deles no passado. Se descobrem ali, se abraçam, ficam juntos, vão se aproximar e vão viver felizes para sempre, como é comum na prosa romântica. Detalhe, Felipe vai cobrar pelo pagamento da aposta. E Augusto responde pela primeira vez em sua vida, paradoxalmente perdeu ganhando. Perdeu a aposta, mas ganhou o grande amor de sua vida. E a obra estava pronta. O romance se chama A Moreninha. Imprescindível, né? Com a independência, o sentimento nacionalista assumiu protagonismo nas produções. Na poesia, o foco da primeira geração era a nacionalidade. Na prosa, esse foco é um foco geral e único. A prosa romântica brasileira cumpre duas funções. Uma é lúdica, ou seja, de diversão, e a outra é moralizante, de imposição dos valores cristãos católicos burgueses, perceptíveis nas relações maniqueístas, bem versus mal, que é oriunda da ideologia religiosa cristã católica, e a presença do casamento no final das narrativas.
O final só é feliz porque é um casamento. Então dá para perceber que os escritores estão transferindo para as produções os seus valores burgueses cristãos católicos. Não esqueçam, as telenovelas odiernas dos dias atuais, elas são, na verdade, uma espécie de adaptação desses folhetins, dessas narrativas românticas do século XIX. Eu falo folhetins porque as narrativas românticas, a prosa romântica, os romances românticos eram publicados em forma de folhetim, uma estratégia burguesa e comercial. Os autores usavam um jornal de grande circulação, o mais importante no Rio naquele momento era o Diário de Notícias, e eles usavam para ir colocando o enredo, a trama, aos poucos, para sentirem do público e irem adequando de acordo com o gosto do público leitor, como os autores de telenovelas fazem nos dias de hoje, vão ajustando de acordo com o gosto do público. E é interessantíssimo lembrar que as telenovelas hoje também cumprem as duas funções de entretenimento, lúdica, e a função moralizante. É interessante observar, quem foi o protagonista nesse processo de construção de uma identidade nacional, de abrasileiramento da prosa, José de Alencar. Por isso mesmo ele é conhecido como o patriarca da literatura brasileira, ou seja, é considerado o primeiro grande escritor de nossas letras. Lembrando que José de Alencar é considerado o patriarca da literatura brasileira porque ele foi o mais abrangente dos prosadores românticos no Brasil. E ele foi o primeiro a conseguir abrangência e sucesso de público. Ele foi o único que escreveu romances urbanos, regionais, históricos e indianistas. Inclusive, foi o único a escrever romances indianistas. Pega a fita, é muito importante. Exemplos de romances urbanos do autor: Senhora, Lucília, Diva, que foram publicados juntos numa coletânea intitulada Perfil de Mulher, assinado com o pseudônimo de GM. Romance regional, o Gaúcho, falando do interior do Brasil, do Rio Grande do Sul. Romance histórico, a Guerra dos Mascates, falando de um fato histórico importante. Indianistas, o Birajara, o Guarani e Iracema. As características gerais da prosa romântica brasileira: as narrativas eram publicadas em forma de folhetim, eram lineares, tinham início, meio e fim, temática amorosa, o amor vence todos os obstáculos, personagens burgueses, planos rasos e idealizados, relação maniqueísta bem versus mal, previsibilidade porque o bem sempre vence o mal, final feliz. Esse elemento aqui, a cor local, é o mais importante. Espaço brasileiro, personagens brasileiros, costumes brasileiros. A linguagem é simples, mas não confundam com linguagem coloquial, porque não existe desrespeito ao padrão norma culta. Linguagem simples e coloquial, com reprodução da oralidade, é característica do modernismo apenas. Principais autores: Joaquim Manoel de Macedo, autor do romance A Moreninha, primeiro romance romântico brasileiro. Romance romântico não é uma redundância, é uma classificação de estilo. Romance é uma narrativa longa, romance significa dizer que tem as características do romantismo. Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de Milícias, que é um romance híbrido, é um romance em transição para o realismo, já antecipa a crítica social, análise psicológica, características do realismo. O personagem central é um anti-herói, é o primeiro anti-herói da literatura brasileira, o Leonardinho, que depois será seguido pelo Macunaíma e pelo João Grilo. O Macunaíma, escrito pelo Mário de Andrade, e o João Grilo, que foi um personagem criado pelo Ariano Suassuna. O Visconde de Tomé é a grande referência no que diz respeito à prosa regionalista. Ele é autor de Inocência, obra também híbrida, pré-realista. Maria Firmina dos Reis, primeira mulher a publicar um romance no nosso país, primeiro romance a denunciar a escravidão no nosso país. Úrsula é uma narrativa que se passa lá em São Luís do Maranhão, portanto quem comprou essa narrativa regional conheceu o interior do Brasil, mais precisamente o Maranhão. Primeiro romance abolicionista, primeiro romance publicado por uma mulher. Francisco de Castelo Branco, escritor piauiense, autor de Atalim do Vaqueiro, primeiro romance da literatura brasileira a enfocar a seca. É uma espécie de Romeu e Julieta do Piauí. O cara que comprou o texto acabou conhecendo o interior do Brasil também. Então, pega a dica e aí, para ficar perfeito, não esquece. Falou em poesia romântica brasileira, heterogênea, tem 3 fases ou gerações. Falou em prosa romântica brasileira, homogênea. Os projetos desenvolvidos na poesia são projetos específicos e variam de acordo com cada fase e geração. Já a prosa tem uma ideia geral, que é o abrasileiramento. E a grande referência é o José de Alencar, que foi o único a escrever todos os tipos de romances românticos. Valeu, galera! Pega a dica especial. Até a próxima!